Então eu quero falar algo aqui, porque como a maioria de nós, quem aqui já foi católico? Ou ainda é católico, talvez está aqui visitando, quem já foi católico? Algumas pessoas já foram católicos, como eu também já fui. Eu já falei aqui por várias vezes, que a gente saía da missa, e assim, principalmente finalzinho de ano, igual agora, eu saía da missa roubando manga nos quintais, onde tinha manga no caminho da minha casa, e não fica rindo de mim não, que eu sei que você já fez muita coisa errada depois que você saiu da missa. É verdade ou não é? Só eu que fazia? Então, tinha uns quintais lá onde eu nasci, e lá onde eu nasci tinha uns quintais, a gente já tinha os esquemas tudo, uns a gente pedia, outros a gente roubava, outros a gente jogava uma pedra, tinha um lugar lá que tinha um pé de manga, ele era no morro assim, e tinha um portão cá embaixo, a gente jogava a pedra cá de baixo, a manga caía, e quando a gente dava sorte, ela rolava até na mão da gente, mas quando a gente não dava tanta sorte, ela parava no meio do caminho, e por ali ficava, e a esperança de chupar aquela manga já era. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente saía da missa, e aquilo não mudava nada na nossa vida. A missa era boa, o padre pregava, a gente fazia todo aquele ritual. Não tenho nada contra católico, querido, não tenho nada contra a igreja católica, mas eu estou dizendo como era a minha vida. Espera aí, deixa eu fazer uma pose aqui. Aí. Eles não gostam que fazem pose, nunca. Mas depois ele coloca a minha foto, eu estou assim, todo torto. Aí eu preciso fazer uma pose, porque senão alguém vai achar que eu não sou tão bonito. Então eu prefiro assim. E aí a gente voltava da missa, mas o que eu estou querendo dizer? Aquilo não acrescentava nada na nossa vida. Não acrescentava nada na minha vida. Eu saía da missa e ia para casa, e tudo que eu fazia normalmente, eu sempre ia aos domingos de manhã, porque era uma orientação do nosso pai que a gente tinha que ir à missa, todos os domingos, pelo menos aos domingos. E a gente ia e voltava do mesmo jeito que foi. E nós nos tornamos cristãos. A gente se converteu, a gente é evangélico, a gente é crente agora. E o que isso tem mudado na nossa vida, querido? Como tem sido a nossa vida depois que a gente sai do culto, que a gente fala hoje, que a gente veio para adorar a Deus, que a gente veio para glorificar a Deus, a gente veio para buscar Deus, como muitos ainda falam. Mas o que mudou na sua vida hoje? Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto ali, e assim, eu prego menos aqui, o pastor Dudu que prega mais vezes, outros pastores, mas eu vi vou fazer mais ou menos, nós estamos chegando no final de ano, né? Eu achei propício para isso para hoje, confesso que foi agora ali, que Deus me deu isso, mas eu quero fazer meio que uma retrospectiva, chega o final de ano, chega dia de retrospectiva, mas daquilo que pelo menos que eu preguei, durante esses dias aqui. E o que isso mudou na sua vida, na minha vida? Quem pode me responder bem rápido? Quanto é 2 mais 2? Pode falar bem alto. 2 mais 2 é 4, não é verdade? E 4 mais 4? É 8. E 8 mais 8? E a gente sabe que 2 mais 2 é 4 e tal. Mas quando foi que você aprendeu que 2 mais 2 era 4? Lá na escola, quando você tinha 5, 6 anos, tem uns que aprenderam até antes disso, não é verdade? Mas quem estudou um pouquinho mais, aprendeu também sobre a equação do segundo grau, aprendeu sobre descobrir a área do triângulo, descobriu sobre um monte de coisas, principalmente na matemática. Você estudou verbo em português, você sabe dizer que eu estava, tu estava, nós estávamos, e por aí vai. E a gente sabe muito, mas sabe por que você sabe isso? Porque você praticou. Se você tivesse aprendido que 2 mais 2 era 4, e nunca mais tivesse feito essa conta, você não sabia, como a maioria de nós não sabemos mais resolver uma equação de segundo grau, é verdade? Quem aqui ainda sabe resolver uma equação de segundo grau, sem pesquisar lá que a forma de delta, o valor de π, quem sabe?
Equação de segundo grau, se fizer agora aqui, quem sabe responder? Ninguém, tá vendo? Um até sabe, mas ficou com medo de levantar a mão. Porque a gente não praticou isso mais. A gente não mais praticou a equação do segundo grau. Por isso a gente não sabe. E essa semana, também foi Deus me lembrando ali, e a gente está ministrando o curso de casais, e já estamos partindo para a 11ª lição, faltando apenas 3. E o que aconteceu? O casal começou a falar com a gente dos problemas e tal, e a minha esposa, como todos sabem, ela fala bem menos que eu, mas bem menos que eu mesmo. E como quem fala pouco, tem esse privilégio, que quem fala pouco, quando fala mais, como é que fala? Mais aproveitado, né? Aproveita-se mais quem fala menos do que quem fala demais, porque se você andar muito, você não lembra tanto do caminho, mas se você andar pouco, você lembra. E aí a minha esposa pegou e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa aqui. Olha, não adianta vocês virem aqui, ela falou no geral para todos os casais, um casal estava falando de um problema, ela falou, não adianta vocês estarem vindo aqui e não praticar o que está sendo aprendido. Vocês aprenderam, e foi falando as lições, vocês aprenderam sobre isso, mas vocês não praticar, eu vou falar para vocês uma coisa, me perdoe, mas vocês estão perdendo tempo aqui. Vocês podiam estar fazendo outra coisa ao invés de estar vindo aqui. Nem lembro se ela falou essa frase não, mas mais ou menos assim. Porque vocês estão vindo aqui, mas vocês não estão praticando o que vocês estão aprendendo. Então não adianta nada, sério mesmo. Ela falou, sério mesmo, vocês estão perdendo o tempo de vocês. E queridos, infelizmente, muitos de nós estamos vindo aqui também e perdendo o nosso tempo. Você quer ver uma coisa? Vou lembrar aqui. Teve um dia aqui que eu preguei sobre paz, vocês lembram? Eu preguei sobre paz. Que a gente, para ter paz, não precisa de não ter problema. Eu preguei sobre paz e eu falei muito sobre paz aqui. E muitas vezes a gente tem paz somente quando está tudo bem. A Aline terminou o louvor aqui, encerrou falando assim, e ela foi baixando o volume. Eu provei e vi que tu és bom, e que Deus é bom, e Deus é bom, Deus é bom. E Deus é bom realmente, querido. Você crê que Deus é bom? Mas você crê que Deus é bom quando está tudo arruinado dentro da sua casa? Quando o seu filho está nas drogas, quando você descobre que você tem uma doença que para a medicina é incurável, quando você tem um problema grave dentro da sua casa, você consegue dizer assim, Deus é bom. Isso é paz, querido. Isso é a gente ter paz. Porque a paz, como eu preguei, não é ausência de problemas. A paz é você crer que existe um Deus que está no controle, como a pastora Marilda falou aqui. A paz é você olhar para o seu filho, para o seu esposo, olhar para o seu trabalho, que às vezes nem existe ainda, que você está procurando, e dizer assim, Deus é bom. Deus é bom, sabe por quê? Se Ele me permitiu passar por isso, é porque Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe que eu preciso. Romanos 12:2, Romanos 8:28 fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu já preguei sobre isso aqui também, que todas as coisas, quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, é que são todas mesmo. E você consegue crer que quando tudo está dando errado na sua vida, todas as coisas cooperam? Essa semana eu fui fazer eu estava cobrindo um telhado, e por sinal era o telhado da minha obra, e aí na hora que eu fui colocar a telha lá, a telha ficou faltando um pedaço, e aí eu fui conferir nas medidas que eu passei para o vendedor, ele errou numa medida lá, e ficou faltando 30 centímetros de telha, que eu teria que comprar o dobro, porque quem entende pouquinho, eu não posso colocar a telha assim, eu tenho que passar assim, e aí eu tive que comprar, e custou mais ou menos custou R$319, e eu fui lá comprar a telha,
E aí o vendedor falou assim: mas assim, não foi eu que errei não, cara, foi você aqui, olha aqui e tal. Eu falei: não quero saber sobre isso não, meu queridão, quanto que deu aí? Ele falou assim: vai dar R$319. Eu falei: beleza, cara, tá na benção. Eu falei assim para ele: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E ele é cristão também. Ele falou assim para mim: mas assim, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Sabe por quê? Às vezes, isso daí que aconteceu é um livramento que Deus ia te dar hoje. Um livramento. O tempo que eu perdi, querido, o dinheiro que eu gastei, que eu fui lá comprar, eu tenho que crer que é Deus no controle de tudo. Porque é muito fácil eu olhar para a minha vida e dizer assim: nossa, como é que Deus é bom. Olha a casa que eu tenho, olha o carro que eu tenho, olha como que Deus é bom. Olha como que Deus é bom, olha só minha vida, olha como Deus é bom. Querido, isso é muito fácil. Mas quando está tudo complicado, as coisas estão dando tudo errado, você perdeu o emprego, aquele dinheiro que entrava na sua conta todo mês, que você tinha uma vida regalada, tudo tranquilo, não é mais. Aí você tem que olhar e dizer: como que Deus é bom, como que Deus é bom, porque Ele está cuidando de mim. Eu estou vivo, eu tenho saúde, eu não estou no hospital internado, cheio de problema, eu não estou passando por uma doença grave. Olha como que Deus é bom, eu tenho saúde. É isso que nós precisamos crer, querido, porque é muito fácil achar que Deus é bom quando as coisas estão arregaladas na nossa vida. Quando o seu filho está na melhor situação, nós oramos pelas crianças aqui agora. É o sonho de todo pai que um filho vire médico, que um filho vire um advogado, se dê bem na vida. É um sonho do pai falar: os meus filhos hoje, eles são, um é advogado, o outro é médico, o outro está viajando. Um amigo meu outro dia falou para mim que o filho dele, o sonho dele era estar na Esquadrilha da Fumaça, e ele postou o vídeo do filho: olha aqui, olha, esse aqui é o meu filho, o primeiro avião do lado de cá era o meu filho. É um orgulho para o pai. Mas e quando o seu filho é um drogado? Aí Deus é ruim? Aí Deus não está mais no controle? Eu preguei sobre isso aqui, querido, e você tem conseguido viver isso? Você tem conseguido entender que Deus é bom quando as coisas estão ruins, quando está tudo complicado, o emprego não sai de jeito nenhum, e final de ano, todo mundo chegando aí, cheio de sonhos, cheio de projetos: vou viajar, vou passear, e você duro, às vezes precisando de uma cesta básica da igreja, ou de uma outra instituição. O que você tem dito? Deus é bom. Porque Deus é bom, querido, porque Ele é bom. Nós precisamos crer nisso, querido. Não são circunstâncias, querido, que dizem para nós quem é Deus, mas sim Ele. O que está acontecendo, você precisa entender: Ele é Deus. Lembra daquela ilustração de um senhor? Eu sou ruim para contar esse negócio, mas vou tentar contar rapidinho aqui. Um homem, ele trabalhava para um rei, e tudo que acontecia ele falava: Deus é bom, Deus é bom. E aí ele vai, um dia aconteceu lá um acidente, não lembro mais como, e o rei perdeu um dedo. E aí ele foi e falou: Deus é bom. E o rei olhou para ele e falou: o quê? Eu perdi um dedo, você fala que Deus é bom? E ele falou assim: você vai ser preso. E prendeu aquele homem, prendeu ele, ele ficou preso, e o rei continuou. E quando foi um dia, eles saíram, e o rei foi pego por uma tribo de canibais. Se você lembra da história, depois você me corrige. E o rei foi pego por uma tribo de canibais, e eles iam comer ele. E quando eles iam comer ele, eles já iam tudo direitinho, tudo certinho, olharam e viu que ele faltava um dedo. E eles falaram: não podemos comê-lo, porque ele falta um dedo. Eles não podem comer quem tem problema, porque senão os canibais creem que aquilo é ruim para eles. E aí eles soltaram ele, levou ele, e o rei foi lá naquele súdito e pediu perdão para ele, e falou assim: olha, eles não me comeram porque eu faltava um dedo, realmente Deus é bom. Aí ele falou: viu, rei, Deus é bom.
Aí ele falou assim: mas espera aí, se você crê num Deus que é tão bom assim, por que você ficou preso então? Por que Deus não te livrou? Ele falou: rei, se eu tivesse lá com o Senhor, eles iam me comer, porque eu tenho todos os dedos. Viu como que Deus é bom? Eu estava aqui para ser livre de ser comido. A gente precisa entender assim, querido. Precisa entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é ter paz. Isso é você olhar para a circunstância e dizer assim: olha, como Deus é bom. Como Deus é bom. Tudo deu errado. Como Deus é bom. Eu preguei também sobre a gente criar filhos na maneira de Deus. Não lembro quando, mas eu preguei alguns dias atrás. Eduque os seus filhos na maneira de Deus. Como você tem criado seus filhos? Você tem praticado essa palavra? Você tem praticado sobre os seus filhos que você precisa amá-lo, independente de como ele está? Porque às vezes, querido, é muito fácil você olhar para o seu filho, quando deu tudo certo, e falar: filho, o papai te ama. Filho, como a mamãe te ama. E quando o seu filho faz tudo errado? Quando ele erra feio contigo, você consegue abraçá-lo e falar: filho, como o papai te ama. Filha, como o papai te ama. Você consegue falar isso? Porque Deus nos ama, querido. Deus nos ama, independente de como a gente é. Deus nos ama independente do que você faz. Não é porque você é bom. Você acha que eu estou aqui pregando porque eu sou bom? É por causa do amor dele, por causa da graça dele. Eu sou tão pecador quanto você, talvez até mais que você. Eu erro muito mais, eu erro todos os dias, nós erramos todos os dias, querido. E Deus olha para nós e fala assim: filho, como o papai te ama. Filha, como o papai te ama. Por quê, querido? Se fosse porque a gente era bom, não precisava dele nos amar. Se fosse porque você é bom, Deus não é como o nosso pai nessa terra, que se alegra quando você se alegra. Já pensou se Deus ficasse triste com a gente? Imagina um Deus triste. Um domingo como hoje, assim, tanta de gente que aprontou a noite toda, indo dormir agora, totalmente arrebentado, usou droga, se prostituiu, fez o que fez, e aí está dizendo assim: nossa Deus, eu estou arrebentado. E aí já pensou se Deus olhasse e falasse: nossa, como eu estou infeliz hoje, domingo como esse, final de semana é o pior dia para mim. Já imaginou? Deus não se importa, querido. A Bíblia diz em Romanos 8:20 que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecado você tem, mais graça Deus coloca sobre você, porque Ele diz assim: olha, esse precisa demais de mim. Esse precisa demais de mim. Esse aqui, nossa, esse aqui eu vou ter que pôr um monte de anjo guardar ele, porque ele erra toda hora. Ele falha demais, ela é falha demais. E aí, querido, onde abundou o pecado, quanto mais pecado você tem, mais Deus tem graça sobre a sua vida, para que você entenda que Ele é Deus, que Ele não depende de você, que você errar o tempo todo, Ele já sabia que você ia errar, Ele já sabia que eu ia errar, por isso Ele derramou sobre nós a sua graça. Paulo um dia falou assim: olha, eu estou aqui vivendo dessa forma e tal, mas eu tenho um espinho na carne, ou seja, eu tenho uma fraqueza na minha carne. E aí ele falou para Deus assim, e Deus falou assim: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E em um outro texto, se eu não me engano, em Joel está dizendo assim: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu dependo dele. Eu dependo dele. É como se você estivesse indo, querido, e você fala assim: minhas forças acabaram, eu não consigo mais. E ele fala assim: então agora deixa comigo. E ele te levanta,
e Ele te levanta. Porque quando você crê, querido, num Deus que é bom, de verdade, Ele te aperfeiçoa, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Nós aprendemos que está consumado. Está consumado significa que tudo já foi pago. Tudo já foi pago por mim e por você na cruz. Mas você consegue entender isso no seu casamento, por exemplo? Quando o seu marido te faz raiva, quando a sua esposa te irrita, porque mulher irrita a gente, ela não é homens, ela não é, Lelei? Mulher faz raiva, não faz, Genevaldo? Faz não? A dele não. Faz, Zé Luiz. O Zé Luiz concorda, Genevaldo. A Tati olhou de longe para ele e falou: fala que você fala. Queridos, o relacionamento, ele tira a pior parte da nossa vida. Ele faz você mostrar realmente quem você é, porque você namora. Quem é namorado aí, fica ligado, está pensando em casar, não casa não, tá? Brincadeira, casa sim, mas entenda que quando você casar, essa pessoa que está do seu lado aí, ela não vai mais, ela até vai tentar, mas ela não vai conseguir mais ser tão carinhosa com você como antes. Sabe por quê? Vocês se encontram à noite, vocês não acordam junto. Quem é namorado aqui? Tem algum namorado aqui? Tem não, né? Tem, ali ó. Você não vai acordar do lado da sua namorada bonitona, igual você encontra ela à noite não, tá, filhão? Ela não acorda daquele jeito que você vê quando vocês se encontram. Acorda, querido, os homens casados aí, acorda. E quando ela fala bom dia, quando você acaba de acordar na cama, fala bom dia olhando para o outro lado, irmão. É, não é? Fala olhando para o outro lado, porque você está com um bafo muito forte. Fala bom dia, virado para o outro lado, não olha no olho dela e fala, bom dia, meu amor. Vai falar assim, que bom dia o quê? Vira esse rosto para lá. Eu às vezes, eu sempre acordo primeiro que a minha esposa, e eu dou bom dia para ela de longe. Eu já aprendi, tem 28 anos que eu estou casado. Mas queridos, às vezes, você acha que essa pessoa que está do seu lado, toda carinhosa, ela vai ficar assim para o resto da vida. Não vai, querido, não vai. Vai ter dia que ela vai acordar ruim, que ele vai acordar ruim, mas você precisa entender que ele, é alguém que você escolheu para o resto das suas vidas. E às vezes, as pessoas não têm mais paciência de entender um ao outro, não tem mais aquele amor de quando começou a namorar. Não existe mesmo isso, querido, porque aquilo ali é atração. A atração é diferente de amor, querido. O amor você vai adquirindo com o tempo. Quando você diz eu te amo, nos 3 primeiros dias é mentira. Você nem sabe o que é amor. É verdade ou não é, Isabel? É, querido. O eu te amo, querido, a gente fala para Deus e depois, para Deus a gente fala eu te amo, e depois a gente age como alguém que não ama coisa nenhuma. Agora você imagina o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, dizendo que te ama, e mandando mensagenzinha de coraçãozinho, conversa fiada, porque o amor de verdade, ele vai existir com o tempo. O amor de verdade, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, eu também preguei sobre isso aqui, o amor, ele é paciente, é benigno, não se soberbece, o amor jamais acaba. A Bíblia diz que ainda que eu tivesse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, eu não seria nada, seria como o símbolo que retine, seria como, vai falando tudo isso. E o amor de verdade, ele precisa acontecer com o tempo. E às vezes você diz que ama Deus, mas não se relaciona com Ele. Falamos sobre isso aqui alguns dias atrás. Você não se relaciona com Deus. Você diz que ama Deus, mas só vem aos cultos aos domingos, e 11 horas quando o culto termina, ou 9 horas quando você vem à noite, você é o mesmo, como eu ia na missa antigamente. E você sai da missa, porque isso aqui só mudou de nome para culto, mas é como uma missa.
Como já falei, peço perdão, se algum católico está me ouvindo, não tenho nada contra a missa, mas eu tenho contra aquilo que não muda a sua vida. Nós precisamos vir para este lugar, querido, para adorar a Deus, e crer num Deus que tudo pode, e que quer transformar as nossas vidas, dias após dia. Um amigo meu que nunca fez isso, me mandou um versículo ontem, ou anteontem, não sei, Provérbios 4,18, diz assim: pois a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Você é justo, porque você é justificado por Deus. Então nós somos justos, e nós precisamos entender que as nossas veredas, ela precisa brilhar cada dia mais. Eu preciso acrescentar na vida de outras pessoas. Tem um pregador que diz assim, eu não sei o nome dele, ele fala assim: pregue, se preciso, use palavras. Olha que frase forte. Pregue, e se preciso, use palavras. Ele vai falar assim: mas como assim? Mas pregar é falar? Não, pregue com a sua vida, pregue com a forma com que você se comporta, principalmente perto de não crentes. Principalmente perto de não crentes. Eu tinha todo o direito, querido, de ligar para o cara das telhas lá, e falar para ele: olha, você errou, a telha está errada, a telha está pequena, eu não quero emendar essa telha, e eu quero os meus direitos, e eu vou atrás dos meus direitos, e eu quero mais. Eu poderia, querido, colocar um advogado e tal, tudo mais, mas eu cheguei lá, sabe o que nós falamos um para o outro? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É isso que nós precisamos entender, querido. Tudo que acontece na sua vida, que está acontecendo, que vai acontecer, creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí depois você vai no dicionário e procura o significado de todas as coisas. Você vai entender que é todas mesmo, que é tudo. Que se você acordou, o carro furou o pneu, se alguém bateu em você, se alguém te traiu, se alguém te machucou, se alguém te deu um choque, algo que você não esperava, creia, querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo contigo, Deus continua no controle, porque Ele é Deus. Independente de mim, independente de você, o que está acontecendo não é porque você é bom ou porque você é ruim, é porque Ele continua com o controle da sua vida. Às vezes a gente acha assim: nossa, não é possível, o meu vizinho trocou de carro, comprou um carro novo, e eu não tenho nem um fusquinha para andar. Como é que pode? Um outro texto que a gente pregou aqui, querido, Gálatas 4:7. A Kelly dá doidinha comigo ali, porque eu falei todos os textos que eu falei para ela, eu não falei nenhum aqui até agora, né, Kelly? Então coloca Gálatas 4:7 para nós, se eu não estiver errado. Mas o texto diz assim, olha, eu vou colocar a mídia deu problema ali, fica tranquilo, Deus está no controle. Por isso que eu não falei os textos, tá vendo? Porque deu problema lá. Querido, tudo que acontece, a gente precisa ter esse entendimento. Deus está cuidando de mim. Deu tudo errado, Deus está cuidando de mim. Está tudo complicado. Não é Gálatas 4:7 não. Ih, fugiu o texto. 4:27. Não é também não. Então tá, fala para mim, vocês sabem. O texto está escrito assim, olha: de Deus não se zomba. Tiago 4:7, se não me engano. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aí você olha às vezes para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar, e vê a vida dele, e fala assim: nossa, como a vida dele é boa. Tem gente que acerta a sorte grande mesmo, não vou tirar a sua razão não. Tem gente que nasce num berço de ouro, um pai rico, né? Um avô rico, e deixa uma herança boa. Tem esses casos sim,
Mas tem muitos casos que a pessoa plantou e ela está colhendo hoje o que ela plantou. Olha lá, ó, é Gálatas 6:7. Pelo menos o 7 eu acertei, né? Gálatas 6:7. Olha lá. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. O que você está plantando hoje? Preguei sobre isso. O que você tem plantado na sua vida, no seu futuro? O que você pretende ser daqui 50 anos? Ou melhor, quando você tiver 50 anos, você que já tem como eu, 60, 70, você vai viver de quê? Você quer fazer o que da vida? Você quer se aposentar? Você tem preparado sua aposentadoria? Pregamos sobre isso aqui. Inclusive era esse o tema da mensagem que eu ia pregar hoje. Decida a sua vida. Decida a sua vida. Porque tudo que você semear, você vai colher. Tudo que você semear, querido, você vai colher. E às vezes você olha para o seu vizinho e fala assim: nossa, a vida dele. E às vezes o cara semeou tanto. O cara estudou, trabalhou. Enquanto você estava olhando para o tempo, ele estava estudando. Enquanto você estava preocupado em fazer alguma coisa, e ele já estava estudando. E você pensando em ganhar um dinheiro, e ele falou: não, eu preciso estudar. Estudou. Hoje, se ele tem algo e você não tem, você olha e fala assim: ah, Deus gosta mais de uns do que de outros. Às vezes alguém dá sorte na vida, como eu já falei, mas a sorte acompanha quem trabalha, né? Eles colocam assim no para-choque do caminhão, né? Quando a sorte me procurou, eu estava trabalhando. Queridos, nós precisamos entender que este lugar é lugar onde vem para adorar a Deus. E quando eu adoro a Deus, quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui, a minha vida é diferente. Tem uma frase que diz assim: eu não posso mudar o mundo, mas eu posso me mudar. E se eu me mudar, o mundo da minha esposa vai ficar diferente. E se o mundo da minha esposa estiver diferente, nós como casal vamos conseguir mudar o dos nossos vizinhos. E os nossos vizinhos ficarem melhor, a nossa rua toda vai ficar melhor. E o nosso bairro vai melhorar. E com isso eu vou mudar o mundo. Mas sabe o que acontece? A gente quer mudar os outros. Meu Deus, faça com que o meu marido me ame como eu quero. Meu Deus, faça com que o meu filho seja do meu jeito. Às vezes Deus quer trabalhar você. Meu Deus, por que você não muda a minha esposa? Oh meu Deus, e você ora, e você paga um preço, e você diz que vai mudar, que aquela pessoa vai mudar. E quantas vezes Deus está querendo mudar você? E Deus está assim: filho, mude, que você vai ver que as coisas vão ficar melhores. As coisas ficarão melhores se você mudar. Mas nós queremos mudar os outros para ficar bom para a gente, porque somos egoístas. Então, queridos, o recado desta manhã: pratique o que você tem aprendido. Pratique o que Deus tem ensinado aqui. O pastor Zé Carlos falou isso aqui na terça-feira. Nós temos ouvido boas palavras aqui. Palavras que falamos isso para a glória de Deus, mas palavras que realmente edificam. Palavras que realmente trazem conserto para a nossa vida. Palavras que realmente vêm de encontro à nossa necessidade. Muitas vezes não são palavras vazias, palavras de ensinamento. Mas pratique. Porque assim como 2 mais 2 são 4, você lá na frente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você lá na frente vai entender que a paz, ela não é ausência de problema. Todos os dias você praticando, você não vai precisar mais olhar para as situações e dizer assim: Deus não está me vendo, Deus não está cuidando de mim. Você não vai olhar para as coisas que estão acontecendo e falar assim: olha, não é possível que existe Deus, como muitas pessoas falam. Você vai dizer assim: realmente Deus existe, porque deu tudo errado, e mesmo assim eu estava em paz. Deu tudo errado, e mesmo assim eu confiei, e no final
eu consegui entender. Porque ter paz não é estar sem nada de problema, não é ausência de problema, mas é crer de verdade que Ele continua cuidando.